Ó, quando a gente fala em sorriso, o que é que vem à nossa mente? A questão da estética, não é? Tem sempre um artista que a gente diz assim, ai, o sorriso de fulano é perfeito. Mas você sabia que a boca pode ser porta de entrada para doenças graves? E mais, ela pode ser inclusive um alerta de que algo no seu organismo não vai bem, não. Roda a vinheta que sua saúde vem chegando agora. A gente recebe aqui na nossa mesa, nesse início de semana, Douglas Gonçalves, ele que é dentista. Bom dia, Douglas, seja bem-vindo aqui no Mulher Demais. Bom dia. É comum esse pensamento de que saúde bucal é só não ter cárie? É muito comum e as pessoas às vezes não sabem que determinados problemas são silenciosos também. Então, às vezes, elas por não sentirem nada, acham que podem ficar 2, 3, 4, 5 anos sem ir ao dentista e que isso pode não ter consequências. É muito comum a gente receber pessoas no consultório assim. Um atendimento odontológico pode revelar muito mais problemas do que cáries, tártaros, por exemplo. Quando nós estudamos as patologias, né, existem muitas doenças sistêmicas que têm seus primeiros sinais na boca. E ao examinar a boca, o dentista não examina só dentes, examina língua, lábios, bochecha, gengiva, e ali muitas vezes estão os sinais dessas doenças que, por não terem ainda repercussão no corpo, não foram diagnosticadas. Quais seriam as principais doenças que a gente pode identificar? A gente tem as mais graves, né? Sempre são os cânceres, né? Entendi. Então, na boca surgem sinais, muitas vezes, dessas doenças. Nós temos a diabetes também, que traz problemas gengivais e que podem ser diagnosticados de forma mais precoce pela boca. De quanto em quanto tempo a gente deve visitar o dentista? Pelo menos uma vez ao ano. Indispensavelmente? Indispensavelmente. Com relação às crianças, Douglas, como é que deve ser? Que às vezes, por exemplo, eu tô com uma bebezinha que tem 8 meses e tem 8 dentes. Mas eu já faço a escovação do dente dela com aquela dedeira de silicone, toda uma questão de orientação com a pediatra. Mas a partir de que idade essa visita e essa construção de que dentista não representa medo, a gente deve começar a fazer com a criança? A criança ela deve ser levada desde a mais tenra idade, né? Até para que o dentista veja se o desenvolvimento está normal, tá? Se existe algum tipo de atraso, alguma coisa que, por exemplo, prejudique a erupção dos dentinhos, tá? Se a higiene está sendo bem feita, né? A gente tem uma doença muito comum na boca de crianças que é o sapinho, que é causada por uma higiene deficitária. Então, você levar nunca é demais, né? Talvez a mãe nem saiba que sapinho pode ser prevenido de uma higiene inadequada. Às vezes acha que é relacionado ao estômago, ao leite, né? E não é, o doutor Douglas está trazendo aqui essa informação. E é importante você lembrar aí de casa também, a estética, eu acho que trouxe um novo olhar para a odontologia. Fez com que mais pessoas buscassem essa questão para fazer lentes de contato, para fazer implantes. E talvez nessa levada tenha ajudado também a ter um olhar diferenciado para a boca como um todo, doutor Douglas. Você também concorda? Na verdade, as pessoas estão procurando mais o consultório odontológico, né? Não fazia parte da nossa cultura a estética, o sorriso como algo fundamental. E hoje isso está se tornando, a mídia tem um papel muito importante nisso, quando ele relaciona saúde, tá, a estética, e as pessoas procuram estética e acabam achando outros problemas que nem sabiam que tinham. Exatamente, acabou que incentivou, por conta da questão da beleza, a cuidar da saúde bucal. Mas tem gente que vivencia problemas. Eu tenho uma telespectadora que partilha com a gente que tem muita gengivite e queria saber qual é o tratamento, quais são as doenças que podem ser diagnosticadas pela gengivite. A Raquel, que está lá em Tibiri 2. Olha só, geralmente a gengivite, ela tem alguma predisposição. A maioria dos pacientes que tem gengivite tem alguma predisposição genética também, tá? É mais fácil deles terem. Problemas hormonais também podem aumentar a prevalência da gengivite. Então, não é só higiene, tá? Então, às vezes, essa visita ao dentista vai diagnosticar outros problemas. Então, a gente vai investigar, às vezes passar alguns exames de sangue, trazer outros profissionais de outras áreas da saúde para tentar descobrir a causa. Por que aquela pessoa, mesmo tendo tanto cuidado, tem aquele problema ali persistente.
Entendi. Então, é bom procurar um profissional para entender o que é que está acontecendo, principalmente se é de repetição, pelo que ela está trazendo aqui pra gente, né, Douglas? Já a Rosângela, ela é de Cabedelo e ela queria saber qual a importância, na verdade, qual é a principal causa do sangramento das gengivas. A principal causa do sangramento geralmente é gengivite ou uma periodontite, tá? Mas isso também pode ser um sinal precoce de algumas discrasias sanguíneas também. Por exemplo, existem inclusive doenças graves que podem ter como primeiro sinal esse sangramento gengival. Importante, então, não atrasar essa visita, né? Exato. Procurar logo o profissional. Tem outra mãe que partilha com a gente que o filho tem 5 anos e 10 meses e que os dentes estão nascendo tortos, grandes, está bem dentuço. É a expressão que a gente costuma usar popularmente. Vocês têm um nome técnico para isso. E ela quer saber, já põe aparelho agora ou tem uma idade certa para colocar? Se ele tem 5 anos. Não. Aparelho ainda não, né? A gente precisa pelo menos dos primeiros molares definitivos na boca para poder botar algum tipo de aparelho. Então a gente espera aí mais ou menos até os 6, 7 anos a gente ter esses molazinhos já na boca para poder colocar. Também nessa fase existe um crescimento ósseo que está acontecendo. Pode até mostrar aqui pra gente o que é que está acontecendo nesse momento. Como é uma boca de adulto é meio difícil de explicar, mas os dentes da criança são pequenos. Sim. E aí vão começar a nascer os dentes que ele vai levar para a vida adulta, só que ele ainda não é tão grande. Então vai haver uma expansão óssea para caber esses dentes. Entendi. Então nesse momento essa expansão está começando a acontecer. Inclusive, esses dentes vão forçar o osso a crescer. A gente chama de surtos de crescimento. Então ainda é um pouquinho cedo, já é um sinal que pode precisar de aparelho no futuro, mas ainda não é o momento. A gente tá vendo aqui, pela minha visão, quando você abriu aí a boca, eu vi um pino ali. Seria para implante desse da frente? Doutor? Sim. É que isso é um modelo de estudo, né? Pra gente mostrar pro paciente todos os tratamentos possíveis e os problemas bucais também, tá? E aí a gente mostra o implante no dentinho da frente, como é que funciona, uma ponte sobre implante, uma faceta também. Dá uma aula completa para ele entender o que é que pode melhorar no seu sorriso. Exatamente. E na sua saúde, consequentemente. Tem a Camila que quer saber por que a parte de dentro das bochechas dela estão sempre cortadas. Ela acha que ela tem a ver com a mastigação. Ela quer saber se tem algum tratamento? A gente tem que primeiro ver as superfícies dentárias. Essas superfícies podem estar realmente afiadas e ajudando nesse processo. A posição de dormir também pode levar a isso. Tem gente que dorme com a mão aqui no rosto e força muito durante o sono. Isso também pode levar a traumas na bochecha. E fora isso, hábitos alimentares também, né? Sim. Às vezes as pessoas gostam de determinados alimentos que tendem a machucar um pouco mais a boca e essas pessoas também têm essa mucosa mais frágil, mais sensível, que machuca muito fácil. Entendi. Pode ter também mais protuberância, assim, ser mais... Também. Se você é mais bochechudinho, né? Existe uma tendência de você machucar um pouquinho mais. Entendi. Vai para consulta para poder entender o que está acontecendo, né? E resolver o problema. Como esse nosso telespectador aqui, que diz que o dente não está doendo, mas que percebe que está saindo um pouco de secreção purulenta todos os dias, né? Lá no último dente. O que é que está acontecendo? Ela, inclusive, já fez a panorâmica há pouco tempo e ela vai levar para esse retorno ao dentista. É exatamente essa confusão, né? Nem tudo na boca dói. Então, se tem secreção, quer dizer que tem bactéria ali. Entendi. Aí, se tem bactéria, a gente tem uma infecção que pode estar doendo ou não. Porque se a secreção está saindo fácil, ela não vai causar pressão na gengiva, no osso, e isso não vai levar a dor, tá? Então, provavelmente, ela tem um dente mal posicionado, que tem muita gengiva em cima dele por estar mal posicionado, e ela não vai conseguir higienizar direito. Porque a bactéria vai ficar lá dentro, no fundo do suco gengival, que está muito profundo ali, e vai causar esse tipo de inflamação e de infecção. Se ela já fez a panorâmica, já está com retorno, está bem encaminhada aí para resolver o problema, né, doutor? Agora tem uma pergunta relacionada à garganta e saúde bucal. Crises de garganta podem ser provenientes de algum problema com saúde bucal? Também. Na verdade, existe uma flora, uma microbiota na boca, tá? Em que a gente tem equilíbrio entre bactérias e fungos ali dentro. Uma determinada quantidade de bactérias e fungos, ela não é nociva. Ela, inclusive, ajuda o nosso organismo, tá? Só que quando essa população de bactéria cresce muito, ou a população de fungos cresce muito por determinado problema, por exemplo, múltiplas cáries, em que as bactérias vão ter lugares para se alojar ali, vão estar fabricando muitas toxinas dentro da sua boca.
deixando a tua saliva muito ácida. Então isso pode levar a inflamações também na garganta, né? A proximidade é muito grande entre elas e pode aumentar esse risco. Outra telespectadora tem dúvida com relação ao uso de creme dental em criança. Ela diz assim, qual o creme dental ideal e também de escova para usar na filha que tem 4 aninhos, Douglas? As escovas é muito fácil, né? Nas farmácias você já encontra a Tem escova indicação, né? com a indicaçãozinha da idade, né? Existe uma certa... tem correntes da odontologia que dizem para não usar pasta com flúor até os 5 anos. E você encontra pastas sem flúor, tá? Já outras correntes não, já pode usar uma pasta com flúor no bebê, numa criança mais novinha, desde que a quantidade seja pequena, né? E, inclusive, existe hoje, mostrando a quantidade de um grãozinho de arroz para uma criança de tal idade, você vai aumentando a quantidade de pasta. Por quê? Porque a criança, diferente do adulto, ela vai ingerir um pouquinho daquela pasta. E quando ela ingere, se tiver muito flúor, esse excesso de flúor no organismo pode causar problemas para a criança, né? Então, tem muito a ver com a quantidade, tá? Até os 5 anos, a partir dos 5 anos também, existem as duas correntes, né? Pasta sem flúor ou pasta com flúor, né? Lá em casa, nos meus filhos, eu costumo usar sem flúor até os 5 anos. Seguro morreu de velho, né? Porque o que realmente limpa os dentes não é a pasta, é a escova e a escovação. Então, se para prevenir eu uso a pasta sem flúor até os 5 anos, eu fico tranquilo. A partir daí, o flúor é muito importante para que os dentes fiquem mais fortes. Entendi. Então, aí não há consenso da odontologia sobre usar ou não, vai de cada orientação. Mas, ó, eu costumo dizer o seguinte, se o médico faz com ele, né, quando eu vou para algum dentista, doutor, mas e com você? Eu faço desse jeito, não vou nada dele. Se o dentista está dizendo, vamos lá do dentista que está tudo certo. A Fabrícia, que é do Catolé do Rocha, bom dia, Fabrícia, seja bem-vinda ao Mulher Demais. Ela disse que a filha tem 9 meses, mas desde os 4 apareceu uma manchinha branca na gengiva. É uma mancha arredondada. Eu já vou te dizer porque Lavínia tá. Não quer dizer, não vou dizer não, vou deixar o Douglas dizer. Mas eu vou adiantar que fica tranquila. Tem história de um cisto, não sei das quantas, aí que nasce de acordo com a dentição, alguma coisa assim. Hematoma, não sei o quê, né? Essa gengivinha branca pode ser somente a sombra de um dente que está lá embaixo querendo erupcionar. E no que ele vai saindo, ele vai empurrando o osso junto com ele e a gengiva ali fica bem fininha e fica a sombra lá dentro. Mas não custa nada ir ao dentista para que ele verifique e veja se realmente é somente isso aí que está acontecendo. É a história de uma eclosão que vai acontecer, né? E Lavínia também, Lavínia tem 8 dentes, tá com eu mandei para pediatra outro dia. Fiz ela rir assim ao contrário, Douglas, para ver essa mancha aí. Circulei, mas doutora, me ajuda, o que é isso? Eu preciso me preocupar. Não, Fernanda, nesse caso é isso aí, então é orientação. Mas tá na dúvida? Leva para ver, leva para ver, nada, né? lógico. Outra dúvida de telespectadora é com relação ao padrasto dela, que nunca vai ao dentista. Ele mesmo retirou o dente, o famoso dentiqueiro, que a gente chama essa expressão bem no popular, só que agora ele tá sentindo muita dor, porque retirou com raiz, enfim. E ele tá correndo risco de vida, tá temerosa aí a enteada. Na verdade, se ele tirou o dente dele mesmo, com certeza esse dente estava meio molinho, né? Não tinha muito osso segurando esse dente, senão ele não conseguiria remover, tá? Então, se estava molinho, quer dizer que tem uma infecção ali que destruiu o osso ao redor dele, tá? Na hora que você remove um dente, você deixa o osso nu, exposto na cavidade bucal. Então, é muito importante que haja uma proteção ali. Então, se ele não protege, você pode ter uma infecção óssea naquele lugar. Por isso que nunca se deve tirar um dente em casa. Mesmo que ele esteja mole, você deve ir no dentista, que o dentista vai tirar. Se lá dentro a gente tiver alguma área contaminada com infecção, vai fazer uma raspagem, uma limpeza e depois vai fechar a cavidade para que não fique entrando alimento lá dentro. Isso é muito perigoso. Gente do céu. E ele é corajoso, né, menina? Pelo amor de Deus. Tem gente que tem coragem para tudo. Fala em tirar dente, mãe que tem dente, o bebê que tá com dentinho de leite. E é comum a gente fazer, né? Tirar, jogar pra fada do dente, fazer aquelas brincadeiras, jogar no telhado da casa, aquelas coisas. A gente deve tirar série de leite ou leva pra dentista? Deve. Não tem problema nenhum, não. Na verdade, isso é um ciclo natural, né? Quando o dente definitivo começa a nascer, a eclodir dentro do osso, ele tem umas célulazinhas na sua superfície que vão absorvendo o dente de leite. Então, o dente de leite vai ficando sem raiz, vai ficando pequenininho. Então, ele amolece, às vezes pode cair até a criança comendo alguma coisa. Então, é um processo normal, tá? E
Quando ele não dá certo, é que você deve levar no dentista. Ou seja, se o dente tá molinho, mas não cai, aí é importante sim levar no dentista, porque aquilo começa a machucar a criança e pode inclusive causar uma infecçãozinha na região. Até porque o outro tá lá embaixo querendo sair, Querendo né? sair e acaba ficando um espaço embaixo desse dentinho de leite que as bactérias podem entrar, se alojar ali e causar uma infecção também. Entendido. Já ela que está em Itabaiana, tô tão feliz que o interior está participando hoje em peso com a gente. Ela tem um bebê de 3 meses, ela quer saber se pode fazer extração por conta da amamentação. E eu sofri disso, viu? Porque o que aconteceu? Lavínia mordia o peito, depois ela largou o peito por ela mesma e eu aguentei lá, então afastava, ajeitava de novo, mas ela tá sofrendo, pelo que eu tô entendendo aí, por conta da amamentação. Ela disse que pode acabar o leite e ser preciso tirar esse dente. Pode? Tem a ver? Não. Não, de forma alguma você deve tirar o dente antes do momento correto, tá? Entendi. Então todos os dentes de leite precedem um dente definitivo. Entendi. Na hora que você tira o dentinho, aquele espaçozinho vai fechar e vai dificultar depois o nascimento do dente definitivo. Existem umas proteções para bico de seio, de silicone que você compra na farmácia, que talvez sirva para resolver o problema dela, para ela não estar sofrendo tanto, que a gente também sabe que é sofrido. É bem complicado mesmo. Já a Adriana, lá de Bahia, ela quer saber se é normal, depois que começou o tratamento contra o câncer, notarem que os dentes estão se quebrando, ficou inclusive com sérios problemas nos dentes. Câncer é sempre um capítulo à parte, né? Principalmente se o paciente vai precisar fazer radioterapia, por exemplo, o ideal é que faça-se um tratamento prévio, tá? Porém, mudanças hormonais, e com certeza se está tomando a quimioterapia, você vai ter várias mudanças no seu corpo, podem sim levar ao enfraquecimento dos dentes, da gengiva, a o aparecimento de mais doenças periodontais, então pode sim acontecer. É importante durante o tratamento para o câncer também ser acompanhado de um profissional da odontologia. Outro telespectador quer saber por que mesmo os dentes com obturação, eles doem. Dói quando se alimenta ou quando toma algo gelado, tá lá em Lucena, assiste todos os dias. Bem, se as obturações estão bem feitas, tá? Então a dor não vai ter a ver com as obturações em si, e sim com hipersensibilidade. Nós hoje temos muitos alimentos ácidos na nossa dieta e acabamos desprotegendo um pouquinho o dente, porque esses ácidos na boca, eles desobliteram pequenos canalículos e isso causa sensibilidade. Então, é normal também ter dores, sensibilidades, água gelada, por exemplo, mesmo que os dentes não tenham problema. É importante o dentista para o dentista verificar, se ele vê que não existe problema nas restaurações e em nenhum outro lugar, vai ser hipersensibilidade, ele vai poder passar uma pasta de sensibilizante para você, orientar como é que você deve usar para diminuir essa sensibilidade. E essa dor, né, que incomoda bastante. Já outra telespectadora é a Amália, diz que o filho dela de 6 anos, Douglas, nasceu dente permanente, mas o de leite ainda nem amoleceu. É possível? Na verdade, dos dentes definitivos que nascem, o primeiro molar, tá? Ele nasce depois do último dentinho de leite. Ou seja, não precisa cair nenhum dente para nascer o dente definitivo. E é muito importante que os pais fiquem atentos para isso, porque como não cai nenhum dente, às vezes eles não percebem que nasceu um dente definitivo e não redobram aqueles cuidados que os pais costumam ter com os dentes definitivos, né? Acabam achando que é dente de leite, deixam mais ou menos, não cuidam bem e acaba que muitas pessoas perdem esse dentinho que já é definitivo e os pais acham que não. Porque não há... A Alessandra justamente está com essa preocupação porque os dentinhos permanentes do filho dela de 8 anos ainda não nasceram e ela está preocupada. Bem, principalmente se ele for menino, é normal um certo atraso, tá? Então, o que é que acontece? Eu também tive um filho que atrasou muito a erupção dentária e a gente tira radiografias, a gente tem que ver se o dentinho definitivo está lá dentro do osso, se ele tem força eruptiva, tá? Isso tem a ver com a formação da raiz do dentinho e se está tudo correndo da forma correta. Se acontecer um atraso muito grande, pode ser necessário extrair um dentinho de leite para facilitar essa saída do dente definitivo. Entendi. Tem que ser avaliado caso a caso. caso. Tem que ser avaliado, exato. Já a Jéssica, lá de Campina Grande, beijo para você, Jéssica. Obrigada pela dúvida. Ela quer saber sobre implante e canal. Pode ser feito no mesmo dente ou se um procedimento fizer um procedimento já anula outro? Existe mais ou menos uma sequência, né? Quando um dente, a polpa dental é atingida de alguma forma, seja por um agente físico, químico ou biológico, como uma bactéria, muitas vezes há uma contaminação ou a morte dessa polpa dentária que fica no centro do dente. É como se fosse, se a gente pensar que o dente é um pão, é o miolo do pão, tá lá no meio, tá? E esse tecido fica doente.
E ele vai causar dores e pode levar a inflamações, infecções. Então, você retira esse tecido, limpa, medica lá dentro e preenche com um tecido inerte, com uma substância que vai obturar aquela região do canal, tá? Entendi. Se o dente não tiver jeito, ou seja, a cárie foi grande demais, destruiu de forma profunda demais o dente, aí sim vai ser necessário uma extração. Depois de uma extração é que se faz um implante, né? O implante é a substituição da raiz do dente. E depois disso se coloca um dentinho em cima desse implante. Entendido. Olha, eu passaria a manhã inteira aqui com o Douglas. Tem muitas dúvidas que a gente não conseguiu responder aqui, porque o tempo passa, voa bastante. Mas, Douglas, eu gostaria de pedir até você 5 minutinhos depois, pode ser de áudio, tem muita dúvida no zap do programa, para você, de repente, dar uma orientação ali rapidinho com as meninas. Pode ser? Tá, ok, pode então, ser. Douglas, tinha uma dúvida muito legal sobre bruxismo e tal. Vou pedir para a Raquel pegar o telefone e você orientar esses nossos telespectadores. Fechado assim? Tá, ok. Obrigada por ter vindo. Fechado, Boa obrigado. semana, tá?